Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e se o Guilherme Boulos assistir esse vídeo, eu quero dizer logo no começo: Guilherme Boulos, na minha opinião, você foi desonesto em relação ao que falou sobre Ciro Gomes na sua participação junto com o Ferrez no Flow. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike, comente alguma coisa, compartilhe com amigos, vamos trazer mais gente aqui pro canal. Quando eu parei para gravar, a gente estava quase chegando em 43 mil inscritos, o canal começou seu trabalho dia 1º de maio de 2021, fico muito feliz com todo mundo que já acredita e confia no nosso trabalho. Bom, e antes de começar aqui, eu quero deixar bem claro o que eu já disse outras vezes aqui no canal. Boulos é alguém que eu tenho uma certa admiração, acho que tem um futuro na política bacana, colabora com o debate, defende ideias, boa parte delas, para não dizer quase todas, que eu concordo, e eu fui assistir a participação dele com o Ferrez no Flow. Quando eu comecei, eu percebi, fui pensando logo, falei, puxa, será que Guilherme Boulos vai votar no Ciro Gomes? Porque eu fui ouvindo quando eles entraram no assunto ali sobre economia, por exemplo, e o Guilherme Boulos defendeu que nós tenhamos uma reforma tributária que reduza imposto sobre o consumo e crie imposto sobre grandes fortunas. Algo que o Ciro também defende. Imposto sobre grandes fortunas que Lula, como o Bolsonaro, é contra. Boulos defendeu que se recrie imposto sobre lucros e dividendos. E lembrou que só Brasil e Estônia não cobram. A mesma coisa que o Ciro também fala. Lula foi presidente 8 anos e não cobrou. Depois veio a Dilma, também não cobrou. Ciro, quando foi ministro da Fazenda no governo Itamar, cobrou. Aí veio Guilherme Boulos e defendeu o aumento de imposto sobre grandes heranças. Diz que tem que cobrar, algo que o Ciro também defende. Lula teve a sua chance, não mexeu nisso. Diz que tem que reduzir imposto sobre o trabalhador, sobre o pobre e a classe média, que pagam no consumo, e aumentar imposto sobre a renda e patrimônio, coisa que o Ciro defende. Lula teve a sua chance e não fez nada. E várias ideias que eu concordo, que estão no projeto do Ciro, que vários membros do PSOL defendem, membros do PCdoB, do PSB, da Rede e do próprio PT. Tem muita gente que defende as ideias que o Ciro tem defendido abertamente ao longo dos anos. A grande diferença é que o Ciro não teve ainda a chance de, no poder, colocá-las em prática. O PT teve 4 generosíssimos mandatos concedidos pelo povo brasileiro e a única reforma foi tomada de 3 pinos. Mas de repente o assunto girou em torno de Ciro Gomes e por volta das 3h08 de programa mais ou menos, eles entram no debate sobre o eventual segundo turno. Boulos até criticou Lula não ter feito reforma política, reforma tributária, diz que tem divergências com ele, com o PT, por isso ele é do PSOL e não do Partido dos Trabalhadores. Mas na hora 3, no minuto 12, 40 segundos, Guilherme Boulos foi desonesto em relação a Ciro Gomes. Eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem aqui. Bom, pessoal, vamos lá para o vídeo. Qualquer barulho que vocês ouvirem ao fundo é chuva na cidade de Uberlândia. O Ciro é um cara progressista. Só que o Ciro cometeu um erro, na minha opinião. Vou dizer aqui a minha opinião, não sei qual que é do Ferrez. Respeito o Ciro e tal. Só que ele cometeu um erro brutal, cara. Que foi o erro justamente de, por um cálculo eleitoral, igualar Lula e Bolsonaro. Então ele dá uma porrada no Lula, xinga Lula e depois xinga o Bolsonaro. Por quê? Porque o que o Ciro quer? Disputar um eleitorado de classe média que já desembarcou do Bolsonaro, mas que é antipetista. Bom, pessoal, e aqui é um ponto que a gente já falou sobre isso na resposta que eu gravei ao Gregório do Vivier, que veio com essa mesma ladainha. Ele fala que o Ciro critica um, critica o outro. Ô, Guilherme Boulos, se você quer criticar o Ciro, achar que a estratégia dele tá errada, ok. O Ciro talvez vai dar aí muitos outros motivos para ser criticado, pode descer o cacete nele, mas não por isso, porque isso aqui, repito, é desonestidade. É você ajudar a criar uma narrativa falsa, que muitos petistas repetem aqui e ali. Eu percebi que quando você foi para falar, você chegou a dar uma engasgada, engoliu saliva, parece que nem você confiava naquilo que falaria. Isso aqui é uma bobagem, é mentira. O fato de você, vamos usar a expressão sua, xingar um e xingar o outro, não quer dizer que você seja, opa, vocês dois xingados são iguais. Mas eu vou colocar aqui porque você também fala que isso aqui é cálculo eleitoral. Pois bem, o Ciro foi entrevistado por Rica Perrone, alguém de direita,
Eu poderia talvez até colocá-lo aqui como antipetista, e o Ciro foi questionado. Inclusive o Rica Perrone introduziu meio que querendo que o Ciro dissesse, olha, estão na mesma prateleira, sim, os dois são iguais. E o Ciro deu uma resposta muito bacana e que eu acho, né, que muita gente viu isso aqui, mas faz de conta que não viu, né, seu Guilherme Boulos? Vamos lá então. Consegue colocar na mesma prateleira, mesmo que o Bolsonaro roube gasolina e tal, você bota na mesma prateleira? Questão de humanidade. O Lula é um cara da democracia. O Bolsonaro é um cara da ditadura. O Lula é um cara do lado humanista, com todas as mentiras e picaretagens e demagogias. O cara é do diálogo, é da conversa, da lambança, da mentira, muita. O Lula adora mentir, tem pouco apego à verdade. O Bolsonaro é mau. E mente bem pra caralho. O Bolsonaro é mau, o Bolsonaro é perverso, o Bolsonaro não tem empatia. Bom, isso aqui que eu coloquei é só uma das muitas vezes que o Ciro disse que são pessoas diferentes. O Ciro disse também para o Roberto Dávila, lá na Globo News, que foi uma fala muito bacana. Mas olha, o modelo econômico de governança é o mesmo, e o Ciro ataca esses dois modelos. Agora, que culpa o Ciro tem se no poder o Lula manteve o tripé macroeconômico do Fernando Henrique Cardoso, se manteve esse mesmo modelo de governança, de relação, enfim, que está aí dando no esquideu agora no Bolsonaro, totalmente desacreditado. Aí o Ciro agora vai fazer de conta que não teve esses erros? Então o fato de criticar um, criticar o outro, não quer dizer que esses dois sejam iguais. E repito, ali era um ambiente propício para o Ciro, por cálculo eleitoral, agradar quem estava na sua frente. E faz questão de distinguir, talvez causando ali até uma discordância de quem está ouvindo. Pouco importa. A questão é ser coerente naquilo que se fala. Aí o Boulos vai continuar e disse, eu respeito o Ciro, tenho relação com ele, mas o grande desafio que o Brasil tem hoje é virar a página desse pesadelo chamado Bolsonaro. E aí diz que hoje Lula é quem tem a maior chance de derrotar. A minha dúvida é se o Boulos vai apoiar Ciro Gomes se daqui a pouco as pesquisas mostrarem que o Lula pode ser forte o suficiente para ir para o segundo turno, mas fraco para vencer lá, como aconteceu com o Haddad. E se o Ciro pode ser fraco o suficiente para ir para o segundo turno, mas se eventualmente tivesse o apoio para ir lá, ele venceria, como tudo apontava em 2018. E se, então, chegar nesse ponto, será que esses defensores da união contra o fascismo passariam a apoiar Ciro Gomes e a cobrar que o Lula talvez tivesse um gesto de abrir mão da sua candidatura, como, por exemplo, Cristina Kirchner fez na Argentina, para não deixar que um governo neoliberal, na ocasião Maurício Macri, continuasse por mais anos ali à frente da Argentina? E aí chegou um momento em que o monarca falou que gostaria de ver no segundo turno Ciro e Moro. O Ferrez deu a louca lá e falou que sem cannabis, esquece Ciro Gomes. Se você fumar cannabis, pode pôr. Puxa vida, o Ferrez até parece ser um cara gente boa, preocupado com o social, com os mais pobres, mas totalmente rendido ao lulopetismo. O nosso inimigo é o fascismo. Mas em 2018, o Ciro estava na campanha dando o seu melhor no primeiro turno ali, chamando o Bolsonaro de projeto de Hitlerzinho tropical, esperando talvez alguma lucidez no PT, lucidez que não veio. E o PT sabendo que perderia, porque o antipetismo era a força dominante no momento. E eu nem vou discutir se era justo ou injusto, ele era uma força e ponto. Não é dizer boa noite, presidente Lula, no debate na Globo, que ia reverter o antipetismo. Deu no que deu, inclusive sobre o Boulos. Foi a pior campanha do PSOL em eleições presidenciais, teve menos de 1%, ficou em 10º lugar. E o PT, sabendo que perderia, preferiu apostar no caos. O Mano Brown mandou a real, lá naquele famoso comício, falou: o PT perdeu a base, perdeu as eleições. Ali estava perdido, o Mano Brown disse isso na cara do Haddad, na cara do Boulos, da Manuela Dávila. Mas aí volta o Lula, volta o semideus. O PT, maior partido de esquerda da América Latina, entope o debate de que não é hora de criticar o PT. A gente tem agora um fascista no poder e muita gente diz amém em relação a isso. Estamos a 11 meses das eleições e esses caras vão no flow e conversam como se as eleições fossem amanhã. Bom, e qualquer progressista minimamente consciente sabe, teve acerto no governo Lula? Teve. Foi um governo, digamos, razoável, sem reforma estrutural, mas razoável. Aí, por não ter feito as tais reformas, vem as crises, que a Dilma pega, não tem habilidade política, enfim, desastrou o país. E não adianta querer compartilhar agora gráficos mostrando que depois do golpe para cá, é bom dizer que antes do golpe, quem que foi colocado no Ministério da Economia? Joaquim Levy, com seu ajuste fiscal. Então não dá para olhar para o desastre
depois do golpe, depois do impeachment, e achar que foi só por conta dos outros. Teve responsabilidade do PT no poder. A tragédia na economia que gerou o governo Dilma criou o ambiente político para que o impeachment existisse. E um outro ponto que eu não posso deixar de falar é quando eu vejo figuras, do campo progressista como Boulos, Manuela Dávila, Flávio Dino, Marcelo Freixo, estou pegando alguns aqui que tem outros também, eles sabem que o PT errou muito no poder. Se essa turma ajudasse o Brasil a entender que dá para ser de esquerda, dá para ser progressista, sem se render ao lulopetismo, nem de ficar arrumando toda eleição uma desculpa de que não é hora de criticar o PT, isso seria muito bom. Por isso eu admiro cada vez mais figuras como Leonel Brizola, Ciro Gomes, Heloísa Helena, Marina Silva e outros nomes, vou ficar só nesses 4 aqui, que tiveram a coragem de enfrentar essa dita hegemonia petista. E se o PT fosse esperto, ele faria uma autocrítica, reconhecendo os erros, e demonstraria com esse gesto para os progressistas que criticam o Partido dos Trabalhadores, do tipo, nossa, talvez se for eleito agora vai ser diferente. Mas não. O que a gente observa do Lula e das figuras que o rodeiam é que é mais do mesmo. E foi esse mais do mesmo que ajudou a gerar esse caldo. Não foi só isso, teve muita coisa. Mas parte do caldo que elegeu o Bolsonaro vem da tragédia do PT. E eu encerro esse vídeo repetindo o que eu disse no começo. Eu acho que o Boulos colabora com o debate. Enfim, ele ajuda a criar uma conscientização em torno daquilo que realmente tem que ser debatido, mas em relação a essa opinião dele sobre o Ciro, repito, foi desonesto. Quer criticar o Ciro? Critique, tem motivos para isso, mas essa crítica é mentirosa, ela não é verdadeira e eu lamento profundamente. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.